Olá, olá Brasil, tudo bem? Ainda vou fazer vídeos sobre Texans e Bills nessa segunda-feira, mas antes eu queria falar no assunto mais quente desse pós-sábado de Wild Card. Né? Hoje ainda tem, são 3 e 8, hoje ainda tem Saints e Vikings, ainda tem Eagles e Seahawks, jogo que eu comento. Ainda vou falar também sobre esses jogos amanhã, podem ficar tranquilos. Ainda vou falar nessa rodada do Divisional do Baltimore Ravens, do San Francisco 49ers, do Green Bay Packers. Podem ficar tranquilíssimos que eu vou falar sobre esses times, da defesa dos Chiefs melhorando. Podem ficar tranquilos, tá bom? Se vocês torcem para esses times, eu não estou falando deles ainda, fiquem tranquilos, eu vou falar. Mas esse vídeo é sobre o Tom Brady em específico. Muita dúvida no Twitter sobre por que o Tom Brady não é garantia nos Patriots na próxima temporada. O contrato dele ele é anulado quando o ano fiscal da liga vira. Então ele é free agent irrestrito. Mas não pode colocar franchise tag? Não. No último contrato foi estabelecido entre as partes, entre Patriots e Tom Brady, que os Patriots não poderiam colocar franchise tag no Tom Brady. O que é franchise tag? É um meio de você dar um contrato de 1 ano para o cara, com um salário top 5 da posição dele, e você segura o cara, né? O próprio nome disso, franchise tag, para jogadores que são jogadores da franquia. A franchise tag foi criada como remédio na década de 90, com a free agent virando free agent irrestrita. Porque até o início da década de 90, os times poderiam segurar coisa de 40 jogadores de virar free agents. E só eles poderiam negociar, que é o free agent hoje chamado de restrito. Falo mais sobre no meu livro, inclusive, procurem. Vou deixar o link aqui na descrição, Manual do Futebol Americano, compre, etc. O IPVA está chegando, imposto, paga imposto, então compre meu livro. Então, a franchise tag foi criada para o Buffalo Bills não perder o Jim Kelly, para o Denver Broncos não perder o John Elway, para o Dolphins não perder o Marino, e etc. Então, é um recurso que os times usam. O Peyton Manning já recebeu o franchise tag, salvo engano. O Peyton Manning recebeu? Recebeu, acho que recebeu. O Drew Brees recebeu o franchise tag já. Então, o Kirk Cousins recebeu um monte de vezes quando estava em Washington. Então, é um recurso para você segurar, geralmente, seu quarterback é um pass rusher. Nos últimos anos, a gente vê muitos apreciadores de passe recebendo franchise tag. Exemplo, o DeMarcus Lawrence nos Cowboys. E não pode, por contrato não pode, paciência, não tem como. O Brady é free agent apesar de 2020. Ontem, depois do jogo, perguntaram para ele, você vai se aposentar? Ele falou, é improvável, unlikely. O que o futuro reserva? Eu falei, não sei. Então pode ser que ele jogue pelos Patriots ano que vem, isso não está descartado, tá? É uma possibilidade, que isso acontece até na NBA, né? O cara dá opt-out no contrato para voltar para o próprio time. Pode ser que ele jogue por outro time ou que ele aposente. Essas são as 3 possibilidades. A probabilidade mais real, na minha concepção, é que ele volte para os Patriots. Tá? O problema é que tem que saber se os Patriots querem isso. Porque a gente já viu um histórico muito grande do Bill Belichick dando área em jogadores que, por mais que tenham tido história nos Patriots, estavam em declínio de produção. E é inegável que o Tom Brady está em declínio de produção. Né? É só ver os jogos. E não importa se você é bom ou não. Se você está em declínio de produção, o Belichick dá área no cara. Exemplo, o Ty Law está no Hall da Fama e ele não ficou com os Patriots até o final da carreira. Outros inúmeros exemplos. Richard Seymour, Randy Moss, enfim, eu poderia ficar até Rodney Harrison. Harrison ficou, eu acho, se não me engano. Mas antes teve o Lawyer Milloy, eu confundi os dois. O Lawyer Milloy, o Belichick deu área em toda essa galera. Então não me surpreenderia se o Brady não voltasse para os Patriots por decisão de New England. A aposentadoria é algo a se considerar também, porque o Brady passou muitas semanas no relatório de machucados da temporada. Cogita-se que ele tinha uma lesão no cotovelo, por isso os passes estavam ainda piores, além da questão da idade. Ele tem 42 anos, então pode ser que ele se aposente, não descartaria, embora ele tenha dito que é improvável. Falou no calor do jogo, etc. Times possíveis. 2. Las Vegas coloca 2 opções. E o Los Angeles Chargers. Eu acho bem mais provável o Los Angeles Chargers, porque o Brady é da Califórnia, a família dele ainda mora lá, ele tem casa na Califórnia. Os Chargers vão dar um dinheiro bom para ele, não vão continuar com o Philip Rivers, isso aí é quase que 100% de certeza. O Rivers está meio que encaminhado para os Colts, segundo rumores. E os Chargers vão se mudar para o estádio novo que foi construído junto com os Rams. E eles precisam vender ingresso. Nada melhor que vender ingresso do que ter o Tom Brady. Eu não sei se o Brady vai querer jogar 2 vezes por ano contra o Pat Mahomes, mas pode acontecer. Curte, que absurdo. Gente, calma aí. É só ir atrás da história da NFL. Peyton Manning não terminou a carreira com os Colts. O Joe Montana não terminou a carreira com os 49ers. Jogou nos Chiefs 2 temporadas. Então, é plenamente possível acreditar que isso pode acontecer. E os Chargers têm um bom elenco, embora estejam numa situação mais desagradável. E os Bears, queira ou não, também têm um bom elenco, né? Teve uma defesa que deu alguns soluços nessa temporada.
sentiu falta de alguns jogadores, como o Adrian Amos, mas que não tem tight ends também, isso não é um problema, mas que não terminou o ano com tight ends saudáveis, etc. Mas tem um time arrumadinho, né, o Chicago Bears, também pode ser um destino possível. Não sei, vamos ver. Mas essas são as possibilidades, né? Eu sinceramente não consigo ver outros times, mas é isso. Tá bom? Meu palpite é que ele volta para os Patriots. Meu segundo palpite é que ele se aposentaria. Se ele não aposentar ou voltar para os Patriots, meu palpite seriam os Chargers. Tá bom? É isso. Fizemos o Sracudimos, tá? Amanhã eu volto, segunda-feira, falando de Texans. Talvez eu fale de Bills. Talvez. Falando de Seahawks Seahawks e Eagles, Vikings e Saints, e falando ao longo dessa semana do Divisional Round, tá bom? Falando 49ers, Ravens, etc. Tchau, beijo carinhoso, não se esquece de se inscrever não, tá bom? Tem bastante conteúdo vindo pela frente.